Dar um bom dia a todos que estão aqui, né, na nossa reunião, nossas palestras do Departamento de Pediatria. Hoje a gente tem o prazer de receber o Dr. Andrei Santos. O Dr. Andrei Santos, ele é biólogo no Laboratório de Investigação Clínica em resistência à insulina. A principal linha de pesquisa é microbiota intestinal e doenças metabólicas. Ele tem também doutorado em clínica médica pela FCM Unicamp, e vai falar para a gente sobre um tema muito interessante, né, que são os aditivos alimentares na doença inflamatória intestinal e seu defeito na microbiota intestinal. E eu gostaria muito de agradecer, fazer minhas palavras do Dr. Sérgio, a sua disponibilidade, você está aqui com a gente, muito obrigada mesmo, viu, André, pela sua presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer, e é muito bom quando a gente sai um pouco da pesquisa para trazer algumas coisas para a prática clínica, né? O Dr. Mário sempre ressalta isso, que a gente tem que ter essa aproximação, né, para a gente tentar ajudar, né, cada vez mais os pacientes. Então, eu vou falar um pouco sobre aditivos alimentares na doença inflamatória intestinal e seus efeitos na microbiota intestinal, né? Primeiro, vamos entender o que é essa microbiota, né? A microbiota, ela é composta principalmente por bactérias, mas não só bactérias, né? Na microbiota a gente tem vírus, fungos e arqueias, por exemplo, né? Até protozoários fazem parte dessa microbiota e influencia essa microbiota. Vírus, por exemplo, tem um vírus chamado bacteriófagos, que são exclusivos aí de bactérias. Ele tem a capacidade aí de alterar o DNA bacteriano e, às vezes, trazer uma certa resistência a antibióticos para essas bactérias, por exemplo. Outro, por exemplo, fungos. Fungos, ele tem um papel importante, tem alguns fungos que são maléficos, mas outros são benéficos. Por exemplo, quem nunca tomou um Floratil, né? Floratil, na verdade, não é uma bactéria, né, que a gente toma aí. A gente está tomando, na verdade, um fungo que é a Saccharomyces, né? Então, a microbiota, ela não é só composta, né, por bactérias. Mas a maior parte dessa microbiota é, sim, composta por essa bactéria, e por isso ela é a mais estudada, né? É o ser vivo mais estudado aí na microbiota. Tem em torno aí de 500 a 1.000 espécies de bactérias, tem estudos já mostrando que chega até 4.000 espécies de bactérias, né? E os filos mais abundantes nessa nossa microbiota são os firmicutes e os bacteroidetes. Só para nível de conhecimento geral, assim, em torno de 200 gramas do nosso peso é correspondente à microbiota. Ela pesa mais ou menos, sem tirar toda a microbiota do nosso organismo, pesa aí em torno de 200 miligramas, mais ou menos, né? 200 gramas de bactéria. E se juntar todas essas bactérias uma do ladinho da outra, a gente consegue dar 2,5 voltas aí na Terra. De tanta bactéria que povoa aí a nossa microbiota. Em termos de células, né? A gente tem mais ou menos uma célula bacteriana para cada uma célula humana no nosso organismo. Então, a gente tem praticamente um clone nosso aí, feito de bactérias, né? E em termos de genes, a gente é muito mais bactéria do que gene. 99% dos genes presentes no nosso organismo é oriundo das bactérias, né? Dessa microbiota. E 1% só das células humanas. Daí fica até a dúvida, né? Quem é hospedeiro nesse caso, né? São as bactérias ou somos nós mesmos, né? E a maior parte da microbiota, ela está no trato gastrointestinal, né? Ela, além de povoar a pele, né, a mucosa vaginal, ela também está, a maior parte se encontra, 95% se encontra nesse trato gastrointestinal, e também porque a superfície de contato que a gente tem nesse trato gastrointestinal é cerca de 400 metros quadrados. Então, é uma área muito grande para ter essa interação entre a microbiota e nosso organismo, né? Então, tem troca de metabólito, então é uma superfície muito grande, e por isso que ela consegue povoar bastante aí essa área, né? A formação da microbiota, ela acontece a partir do parto, né? A partir do nascimento da criança. Tem estudos já mostrando que talvez essa microbiota ela se inicie antes, já na fase uterina, né? Tem trabalhos mostrando que tem bactéria no útero, uma quantidade muito pequena, mas tem. Mas isso é muito controverso. Os estudos ainda acham que talvez essa coleta dessa bactéria seja uma contaminação no processo, então ainda existe dúvida em relação a isso. O principal que a gente sabe é que a formação dela se inicia a partir do parto, então ela começa, se for um parto natural, então ela começa adquirindo bactérias aí da flora vaginal da mãe, e a partir desse momento aquela bactéria começa a povoar o trato gastrointestinal da criança, né? E existe um período de formação, que a gente chama de período de 1.000 dias, que é desde o nascimento até mais ou menos a fase de 3 anos, que a gente chama de uma janela que você pode modular essa microbiota, e essa modulação ela vai influenciar em muitos aspectos.
principalmente no sistema imune da criança, por exemplo. Porque a formação da microbiota, ela caminha junto com a formação do sistema imune. Então, qualquer processo que atrapalhar essa formação, ou tanto da microbiota ou do sistema imune, vai atrapalhar essa interação, e isso pode desenvolver aí uma certa susceptibilidade a doenças para essa criança, né? Então, existem fatores, né, nessas fases aí de 3 anos, que vão influenciar essa formação da microbiota. São fatores que a gente considera menores, né? Por exemplo, a latitude, a localização do país influencia a microbiota, as estações do ano, número de irmãos, alimentação com comida fermentada, se tem pet ou não na casa, e até o ritmo circadiano, a microbiota é alterada ao longo do dia. Mas esses são fatores menores. Agora, os fatores que alteram mais a microbiota, que tem um peso maior, são os fatores genéticos, né? As condições da mãe durante a gestação, o período gestacional que a criança nasceu, se ela foi via parto normal ou se foi via cesárea, se a alimentação foi exclusiva materna ou se teve alimentação por leite artificial, né? Se o desmame, a introdução de alimentos sólidos e o uso de antibióticos, por exemplo, vão alterar essa microbiota. E pegando o gancho aqui no uso de antibiótico, por exemplo, tem um estudo que foi publicado em 2015 que eles analisaram 11 mil crianças inglesas desde o nascimento até os 2 anos de idade. E eles viram que o uso de antibiótico, por exemplo, antes dos 6 meses de idade, fazia com que a criança tinha um certo sobrepeso depois até os 2 anos de idade, em relação às crianças que não usaram antibiótico. Então, o uso de antibiótico anterior aos 6 meses pode gerar até uma inflamação nessa criança. Por isso tem até os pediatras são receosos mesmo em receitar antibióticos de livre demanda, né? Isso, porque isso tem um grande prejuízo, principalmente nas crianças abaixo de 2 anos. E o probiótico, né? Daí vamos lá, então vamos tratar essas crianças aí com probiótico. Hoje o probiótico é coisa da moda, a gente pode tratar as crianças com probióticos. Porém, tem estudos já mostrando que os probióticos não são tão benéficos assim. Dependendo da situação, pode ser até maléfico. Tem um estudo feito no Canadá, por exemplo, com crianças abaixo de 2 anos, que fizeram a utilização precoce de probióticos. Isso deu uma resposta imune exagerada nessas crianças, aumentou a produção de citocinas, e isso levou a uma certa inflamação no trato gastrointestinal, que no futuro pode levar a uma doença inflamatória intestinal, por exemplo, né? Mostrando que, dependendo da situação, esse uso dos probióticos aí pode ser tratado como maléfico, né? Então, e se a gente utilizar, que é muito utilizado, o pessoal usa aí bastante, quando você vai introduzir, por exemplo, um antibiótico, já um probiótico junto, né? Para alterar a microbiota, né? Porém, o que os trabalhos têm visto que, às vezes, o uso concomitante de antibiótico com probiótico, as bactérias que fazem parte desse probiótico, né? Elas vão transferir material genético para bactérias patogênicas do seu organismo e eles acabam ficando resistentes. As bactérias têm essa capacidade de fazer troca de material genético e acaba aí dando resistência. Então, o probiótico leva uma certa resistência para essas bactérias patogênicas, piorando a situação desse paciente. Isso aqui é para a gente ter uma ideia geral, mais ou menos, nesse início da vida, o que pode alterar a nossa microbiota, né? Então, a gente sabe hoje que vários trabalhos têm demonstrado que a microbiota está relacionada com autismo, doença inflamatória intestinal, obesidade, trombose, cirrose, entre outros processos. Mas a ideia é que a microbiota, isso é atual, né? Mas a ideia é que a microbiota, ela tem um papel importante na nossa vida, na nossa saúde, já não é de hoje, né? Tem relatos do século IV, por exemplo, na China, que um médico chamado Shi Hong, ele já utilizava uma espécie de suspensão fecal, né, feita de fezes humanas, isso chamava de yellow soap, né, a cor amarela, a gente já imagina de onde vem, né, e ele dava essa suspensão fecal para indivíduos que estavam sofrendo de envenenamento ou diarreia grave. E era considerado milagroso, porque o paciente que estava à beira da morte, ele se recuperava muito rápido, né. No século XVI também, na China, tem outros relatos, né, de outros médicos utilizando as fezes no tratamento, né? Eles não sabiam o que era, mas sabiam que aquelas fezes continham alguma coisa que melhorava o paciente, aqui já com outros tipos de tratamento, usavam fezes frescas ou secas e fezes infantis para tratar diversas doenças do trato gastrointestinal.
Um outro relato importante e interessante foi que na Segunda Guerra Mundial, os soldados alemães estavam sofrendo um ataque ali de um inimigo oculto, né? Que na verdade os soldados estavam no norte da África e estavam sofrendo de um surto de disenteria, né? Então muitos soldados estavam morrendo e o médico alemão que acompanhava esse grupo de soldados foi pesquisar se os árabes daquela região também estavam sofrendo desse surto. Ele viu que as árabes começavam a ser afetados por esse surto de disenteria, porém, eles se recuperavam muito rápido. Por quê? No primeiro sinal, né, desse surto, eles iam atrás de camelos e esperavam o camelo defecar. E pegavam aquelas fezes frescas e ingeriam. E cessava ali a diarreia, né? Ele fez esse tratamento com os soldados alemães e o surto de diarreia desapareceu. Ele levou essas fezes para analisar em laboratório e eles viram que tinha uma grande quantidade aí de um bacilo chamado Bacillus subtilis, que tem um grande poder de combater bactérias patogênicas, né? Então, isso é para a gente ter uma ideia de como foi avançando os estudos em relação à microbiota e que a ideia dessa microbiota em relação à nossa saúde já vem muito do passado, né? Então, com o avanço das tecnologias em relação à análise e sequenciamento, principalmente no final dos anos 90, início dos anos 2000, com o sequenciamento do genoma humano, desenvolveram novas ferramentas de análise e foi possível fazer um estudo mais profundo. E os pesquisadores foram avaliar, por exemplo, a microbiota de nossos antepassados, que lá no México tinha cemitérios muito antigos, com mais de 1000 anos. Eles extraíram a microbiota de cropolitos, que são fezes fossilizadas, né, desse cemitério, e viram que tinha uma grande quantidade dos gêneros Treponema, Prevotella, Succubíbrio, que é o interessante, que é muito similar a populações rurais que vivem isoladas atualmente, tanto na África como na América do Sul. Então, nossos antepassados tinham uma microbiota muito parecida com essas populações rurais que vivem isoladas, né? Elas são caçadores, têm uma agricultura bem rudimentar. E nesse mesmo trabalho, eles foram vendo que, conforme essa população que vive de forma rudimentar tem uma microbiota muito diversificada, ou seja, quanto mais diversificada a microbiota, melhor é o estado de saúde do indivíduo, né? Conforme ela vai se ocidentalizando, né? Ela vai adquirindo hábitos ocidentais, consumindo produtos industriais, essa microbiota vai perdendo essa diversidade, né? E hoje a gente pode dizer que a população humana se encontra no menor ponto onde a diversidade da microbiota já atingiu. Então, nós estamos aqui no nível mais baixo de diversidade microbiana, né, da nossa microbiota. E conforme a nossa diversidade microbiana vai baixando, conforme vai ocorrendo a industrialização, vai aumentando a incidência de doenças que a gente considera doenças modernas, que é diabetes, câncer, obesidade e a doença inflamatória intestinal, por exemplo. Bem, com o avanço da industrialização, foi necessário fazer o quê? Novos produtos para que os alimentos sejam conservados na prateleira por muito mais tempo, que ele não mude o sabor, a textura a longo prazo, né? Que eles possam ser transportados para outros países, por exemplo. E com isso foram inventados os aditivos alimentares, que aqui no Brasil, né, tem essa portaria da Anvisa, e ela considera aditivos alimentares, por exemplo, qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais durante a fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem e assim por diante. Então, os aditivos alimentares são utilizados para manter a textura, o sabor, e conservar por muito mais tempo esse alimento, né? Nós temos vários tipos de aditivos alimentares. Temos corantes, edulcorante, antioxidante, conservador, né? Se procurar, tudo tem aditivo. E existe uma linha que diz que a utilização desses aditivos alimentares é uma prática segura e nutritiva que não vai causar nenhum problema na nossa saúde. Por outro lado, já existem outros grupos que defendem que há sim risco e ameaça à saúde do indivíduo o uso abusivo desses aditivos alimentares, e tem vários aditivos sendo proibidos em vários países. Eu separei alguns aqui, porque não dá para a gente falar de todos os aditivos, né? Eu separei os que são mais utilizados.
por exemplo, emulsificante, que é muito utilizado, por exemplo, em sorvetes. Eles ajudam aí a melhorar a textura, o sabor dos alimentos, aumenta a estabilidade do produto e prolonga a vida útil desses alimentos, né? Então, nós temos os emulsificantes que são naturais, as proteínas, e os sintéticos, que nós temos aí o CMC, o carboximetilcelulose, e o polisorbato 80, que é conhecido também como P80. Então, esse trabalho aqui, ele utilizou um equipamento que chama Mucoshime ou M-Shime, que ele mimetiza o trato gastrointestinal. Então, são vários recipientes e ele consegue controlar ali o pH, colocar enzimas pancreáticas, né, a temperatura, introduzir uma microbiota, né, nesse equipamento. Então, isso é muito utilizado para avaliar aí a biodisponibilidade de drogas, por exemplo, né? Então, nesse trabalho, ele pegou uma microbiota de um indivíduo saudável e introduziu nesse equipamento. E ele fez o seguinte tratamento: ele colocou o P80 ou o CMC para ver o que acontecia. Quando ele colocou o P80 ou o CMC, ele viu que aumentava os níveis de flagelina bioativa. Flagelina é uma proteína que tem bactérias que se locomovem. Então, e ela é considerada bem inflamatória, ela ativa a inflamação no indivíduo quando está aumentado, né? Então, teve um aumento dessas flagelinas aí, e principalmente com o uso de P80. O que ele fez? Ele pegou essa microbiota desse equipamento que ele tratou com P80 ou com CMC e introduziu no animal que a gente chama germ-free, que é um animal que ele não tem microbiota, que desde o nascimento ele é cuidado em um ambiente totalmente estéril e ele não desenvolve microbiota. E introduziu aí essa microbiota aí com P80 ou com CMC. E viu que nesse animal, ao introduzir essa microbiota aí tratada com esses dois emulsificantes, ela produzia uma inflamação de baixo grau e ativava aí a síndrome metabólica nesses animais, né? Nesse outro trabalho, por exemplo, também ele avaliou o CMC no P80. Agora ele avaliou, por quê? Eles falam que o CMC e o P80 não gera nenhum dano, porque tem trabalhos, eles mostram que ele não é nocivo para o indivíduo. Daí eles pensaram, vamos avaliar isso em animais, por exemplo, que já tem uma certa desbiose, já está inflamado. Então ele utilizou aí modelo de animal com câncer de colo e deu CMC ou P80 para esse animal. Olha aqui nessa figura, por exemplo, aqui é o animal tratado só com água, a gente pode ver o tumor sendo formado aqui, né? E aqui com CMC, olha só o avanço do tumor, tem um tumor muito maior, muito mais agressivo, e com P80 isso piora muito mais. Então, a utilização desses dois emulsificantes, desses animais que já tinham aí um câncer de colo, né? Então ele altera a composição da microbiota, aumenta a quantidade de flagelina, aquela proteína lá que eu disse que é tóxica, aumenta a lipopolissacarídeos, que é conhecido também como LPS, que é um constituinte da parede celular de bactérias gram-negativas, e ele tem a capacidade de ativar a inflamação dentro da circulação, né? Teve alteração de taxa de proliferação e apoptose e aumento do desenvolvimento do tumor, que a gente viu aqui na figura, né? Mostrando aí que num ambiente em desbiose ou já inflamado, esse MC pode trazer, o P80, piores problemas aí para o indivíduo. Aqui já é um modelo de animal que é um IL-10 nocaute, que ele não produz IL-10, que é uma interleucina anti-inflamatória. Então, ele é muito utilizado como modelo de doença inflamatória intestinal, né? Daí o trato gastrointestinal desse animal vai estar mais inflamado. E quando ele tratou com CMC por 3 semanas, teve um aumento de bactérias, aumentou a aderência de bactérias à mucosa, então as bactérias conseguiam se translocar para a corrente sanguínea, migração de bactérias para o fundo das criptas intestinais, o que ocorre é uma característica muito grande de doença de Crohn, por exemplo. Outro emulsificante, que também é muito utilizado, principalmente em produtos veganos, é a carragena, ou goma carragena, né? Ela é substituta de gelatina de origem animal, por exemplo. E os trabalhos têm mostrado que ela tem um potencial, ela tem uma capacidade muito grande de ativar o processo inflamatório no intestino, né? Ela diminui células T regulatórias, aumenta o receptor T4, T4 é receptor daquele LPS que eu disse que tem na membrana de bactérias gram-negativas, por exemplo. Então, aumenta o receptor daquele LPS e ativa via NF-kappa-beta, que vai gerar interleucinas aí pró-inflamatórias, né? Para a gente ter uma visão mais geral, por exemplo, a gente olhar aqui nesse gráfico, nessa figura,
Aqui a gente tem uma mucosa de um indivíduo saudável, então tem um muco muito bem produzido aqui, tem umas bactérias, uma microbiota bem controlada, tem produção de LPS, mas esse LPS não consegue translocar a barreira, porque o muco está protegendo o epitélio intestinal. Nós temos células T regulatórias aqui, né? Agora, na retocolite ulcerativa ou na doença de Crohn, o que acontece? Temos baixa produção de muco, temos pouca quantidade de muco. Então, nas duas doenças, o LPS consegue se translocar, temos pouca quantidade de células T regulatórias aqui para proteger esse intestino, né? Então, ativando o processo inflamatório aqui, né? Então, o LPS se transloca, se liga ao receptor TAL4 e ativa o NF-kappa-beta, ativando aí, produzindo interleucinas pró-inflamatórias. Quando a gente usa o emulsificante, ocorre a mesma coisa. Então, tem redução de células T regulatórias, como ocorre na doença de Crohn e na retocolite, aumento do receptor TAL4, que é o receptor do LPS, que vai gerar inflamação, e aumento de NF-kappa-beta. Então, mostrando aqui que num ambiente de desbiose ou já inflamado, isso pode piorar mais a situação ainda do paciente, né? Outro aditivo muito utilizado, a maltodestrina. A maltodestrina é muito conhecida quem frequenta academia, né? O pessoal usa muito maltodestrina como suplemento. E a maltodestrina é muito utilizada aí em padaria, né? Vários alimentos têm maltodestrina, enlatados, cereais, né? Ela é um substituto da glicose. Nesse trabalho, ele faz uma correlação entre a incidência de doença de Crohn ao longo dos anos e a utilização de maltodestrina. Conforme vai aumentando a maltodestrina, vai aumentando a incidência de doença de Crohn, tendo uma correlação entre os dois. E no mesmo trabalho, ele mostra uma cultura de célula, onde ele dá glicose ou maltodestrina para essa cultura de célula, e essa cultura, ele contamina essa cultura com E. coli, né? E quando ele dá maltodestrina, a população de E. coli, ela triplica, né? Tem um avanço nessa população, né? Então, mostrando que ela pode ter um supercrescimento bacteriano no intestino com o uso de maltodestrina. Aqui é um exemplo de um cólon saudável, né? Nós temos a formação do muco e uma proteína que compõe esse muco muito importante, a mucina 2. A mucina 2 ela faz ponte de sulfito nesse muco aqui, protegendo o muco da invasão de bactérias, né? Então, ela protege, na verdade, o epitélio intestinal contra a invasão dessas bactérias. Quando a gente tem queda rompimento dessa mucina 2, ou diminuição dessa mucina 2, a gente tem problema no muco, né? Nessa proteção, e essas bactérias acabam translocando o epitélio intestinal, né? E o que acontece com o uso de maltodestrina? A maltodestrina diminui a produção e secreção de mucina 2, ou seja, né? Você diminui ainda, se você tem um paciente inflamado, por exemplo, com doença de Crohn ou retocolite, que você tem baixa produção de mucina, você vai ter uma diminuição maior ainda com a maltodestrina nessa produção de mucina, deixando o intestino aí muito mais exposto para essa translocação bacteriana e piorando a inflamação desse paciente, por exemplo. Outro aditivo utilizado é o dióxido de titânio. Ele já é proibido em alguns países, né, mas ainda é utilizado bastante aqui no Brasil. Ele é utilizado naquelas pastas americanas, para clarear chocolate branco, por exemplo, em doces. Ele é utilizado muito em doce, né? E esse trabalho, ele avaliou, foi um trabalho bem completo, que ele fez um trabalho com pacientes com doença inflamatória intestinal, com animais, modelos para doença inflamatória intestinal e cultura de célula. Quando ele avaliou, ele deu dióxido de titânio para os pacientes com doença inflamatória intestinal, ele queria saber quanto ele conseguia captar de dióxido de titânio na circulação. Quando ele compara o grupo controle versus doença inflamatória intestinal, ele não vê muita diferença. Porém, quando ele separa a doença inflamatória intestinal por categorias, ele vê que na retocolite ulcerativa em atividade, aí sim ele consegue ver uma diferença entre o controle e a retocolite. Provavelmente, quando o paciente da retocolite está em atividade, existe uma maior translocação desse dióxido de titânio no colo do paciente, e não no intestino delgado, por exemplo. E ele verificou que o dióxido de titânio, eles são absorvidos pelas células intestinais e pelos macrófagos, ele leva à ativação de inflamossomas, né, que é um componente do sistema imunológico inato, e induz a geração de espécies reativas de oxigênio, que pode até alterar aí o DNA ou proteínas
podemos levar até a um descontrole de crescimento celular aí, né? E aumenta a permeabilidade intestinal nesses pacientes e nos modelos de doença inflamatória intestinal que ele avaliou. O EDTA, né, é um outro aditivo alimentar muito utilizado em maioneses, em enlatados, em queijos processados, né? Vários estudos mostram que ele não tem nenhum problema em relação à toxicidade, né, com a ingestão aí de EDTA. Porém, foram outros trabalhos realizados em modelos animais saudáveis. Porém, quando você avalia o EDTA em um ambiente já em desbiose, como os outros trabalhos avaliaram também, né, com os outros aditivos, aqui nós temos uma microscopia do epitélio intestinal. Aqui a gente pode ver duas células bem juntas aqui, né? Então a gente vê que elas estão bem ligadas, né? Então a gente diminui a translocação bacteriana ou de componentes da microbiota através dessa junção. Porém, quando a gente trata as células com EDTA, isso vira um canal aberto, onde pode translocar tanto componentes da parede celular da bactéria, como a própria bactéria em si, ativando o processo inflamatório, né? Eles viram que o EDTA, ele induz inflamação maciça, intestinal maciça, aumenta a carcinogênese do colo retal em animais, tanto modelo de animais como cultura de célula, e o EDTA férrico pode promover a proliferação celular de células cancerosas, né? Mostrando a gravidade que é de você usar esse EDTA aí em um ambiente desbiótico ou já inflamado. Bem, as crianças, elas são muito mais suscetíveis aos efeitos desses compostos. Por quê? Primeiro que a exposição relativa é mais alta em comparação com os adultos, né? Por causa ela tem uma maior ingestão de alimento por quilo. A criança come mais em relação à sua massa corpórea em relação ao adulto. Elas estão também, as crianças consomem muito mais doces, por exemplo, né, do que os adultos. Tem um estudo mostrando que no americano que chega a ser 3 vezes maior o consumo de aditivos alimentares por crianças do que adultos, né? E qual que é o problema? O problema é que, como eu disse no início da aula, o sistema metabólico da criança está em informação, então ela, por exemplo, no processo de desintoxicação, ela não tem um resultado tão eficaz, né? Tentar eliminar esses compostos, né? A microbiota, junto com a sua sistema imune, está em formação ainda, então o uso desses aditivos em crianças, principalmente na faixa de 0 a 3 anos, pode ser bastante prejudicial na formação desse sistema imune nessas crianças. Em resumo, a gente viu aqui que tanto o CMC como o P80, ele produz uma redução da camada de muco da proteção do epitélio intestinal, aumentando a permeabilidade intestinal e a indução da inflamação. O CMC, ele promove o supercrescimento bacteriano, a aderência de bactérias à mucosa, migração dessas bactérias para o fundo de criptas intestinais, semelhante ao que ocorre na doença de Crohn, por exemplo. A maltodestrina aumenta o nível totais de IgA, diminuição da produção e secreção de mucinas 2. A goma-carragena, ou a carragena em si, ela reduz células T regulatórias, aumenta os receptores de LPS, como o TAL4, e aumenta o NF-kappa-beta, liberando mais citocinas pró-inflamatórias, né? Sais EDTA podem promover a proliferação de células cancerosas e induzem a inflamação intestinal maciça. E dióxido de titânio ativa inflamassomos, induz a geração de espécies reativas de oxigênio e aumenta a permeabilidade intestinal. Para a gente pensar um pouco, né? Os testes de biossegurança dos aditivos alimentares são ultrapassados, né? A gente está vendo que a maioria é feita em animais saudáveis. A partir do momento que a gente começa a fazer isso em animais já inflamados, a gente vê que pode ter sim um risco aí e isso precisa ser reavaliado, né? A nutrição dos pacientes com doença inflamatória intestinal deve ser embasada em estudos científicos e não deve ser generalizado. Cada paciente é um caso, a gente precisa avaliar cada paciente de forma individual, né, para ver como vai proceder o tratamento nesses pacientes, né? E a não utilização de aditivos alimentares atualmente é inevitável. Não tem como a gente falar, não, hoje, a partir de agora, a indústria alimentícia tem que parar de utilizar aditivos alimentares. Não dá, a indústria não está preparada para isso, né? Mas a gente tem que ter políticas públicas que incentivem a produção local, que a gente diminui o tempo de armazenamento desses alimentos, né, para reduzir a quantidade de aditivos utilizados, né? A gente sair um pouco, eles falam, sair um pouco da prateleira e a gente ir um pouco mais para a geladeira, né? Então, reduzir a quantidade de consumo de comidas em pacote, por exemplo, né? E
uma equipe multidisciplinar são fundamentais para o bom prognóstico do paciente, né? Quanto mais a gente tiver uma equipe multidisciplinar para a gente estudar o caso do paciente, também a gente consegue ter um melhor prognóstico para esse paciente. Eu queria agradecer novamente ao convite, né, de poder participar dessa aula e trazer um pouquinho da microbiota para vocês. A gente teve um intercalço aí, alguns problemas durante a aula, mas tudo se resolve. E queria agradecer também, falar para vocês do LIC, é o laboratório que eu pertenço, ele é chefiado pelo professor Mário Saad. O professor Mário Saad sempre tem as portas abertas lá do laboratório para quem quiser fazer pesquisa, tirar dúvidas, né, gerar mais dúvidas para a gente discutir e fazer novos projetos. E falar também do nosso NCT de obesidade e diabetes. Aqui estão os links que vocês quiserem consultar. Lá sempre tem material de microbiota, material de outros projetos que a gente está realizando nesse NCT. Então, vocês são bem-vindos lá para acessar a gente e também fazer parceria conosco. Mais uma vez, eu queria agradecer a todos aí, a paciência também. Muito obrigada, Andrei. Uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar, né, que a gente sempre fala para as crianças, principalmente as crianças pequenas, não consumirem doce, até por conta de outros motivos, mas aí a gente viu que tem mais motivos ainda do que a gente imagina, né? Essa questão do aditivos, eu acho que às vezes a gente não aborda muito, mas quando eu vou falar uma coisa aqui, mas não é preconceito, nada, né? Mas aqueles bolinhos Ana Maria que dura a vida inteira, você fala assim, como isso pode durar tanto tempo, né? Você fala, não é possível que algo que seja muito natural dure tanto tempo. E a gente tem isso de uma forma bastante indiscriminada, né? São coisas que não perecem nunca. E eu queria só lembrar que tem um aditivo alimentar que aumenta muito o tempo de prateleira, que mimetiza a antitransglutaminase, que é o anticorpo que é presente na doença celíaca, né? E o papel desse aditivo, que tem essa mesma função, que é aumentar o tempo de prateleira dentro da doença celíaca, é uma coisa que também a gente precisa de algumas explicações, né? Agradecer imensamente a sua aula, né, Andrei?